Torcedor do Esquadrão, mais um resultado ruim, né? Dessa vez, uma derrota fora de casa para o Flamengo no Maracanã na tarde deste sábado. E eu queria abrir esse vídeo para falar da polêmica, né? Da principal polêmica, que é o pênalti marcado do Gilberto em cima do Bruno Henrique, no início do segundo tempo, né? No início não, acho que dá para considerar que não tinha chegado ainda na metade da segunda etapa. Assim, pelas câmeras que foram mostradas, dá para perceber que houve o contato. Até aí, ok. A ponta do pé do Gilberto acaba tocando na ponta do pé do Bruno Henrique. Beleza, acho que todo mundo concorda com isso, que houve o contato. Agora o grande ponto é, teve a intensidade para derrubar? Teve a intensidade para ser marcado o pênalti? A minha opinião é que não. Eu acho que houve um toque, mas um toque de leve. Acho que o Bruno Henrique valorizou muito e aí ele tá no direito dele, né? O Bruno Henrique dentro da área, ele, querendo um pênalti, ele tá no direito dele de valorizar o contato que teve. Agora, eu não achei de verdade um contato para derrubar e um contato para ser marcado o pênalti. O árbitro deu no campo, depois mostrou no telão que o lance estava sendo revisado pelo VAR. A minha pergunta por que o VAR não foi chamado? Se é um lance interpretativo, porque a gente sabe que em lances bem parecidos, bem similares, em alguns momentos o VAR chama o árbitro para em lances parecidos, lances interpretativos, para ir até o VAR e ver o lance novamente, para ele para ele rever o lance, né, de fato. Nesse caso, o VAR respeitou a decisão do árbitro. Até aí é um critério. O problema é que esse critério não acontece em lances parecidos. A gente já viu no Campeonato Brasileiro, em outros lances similares, o VAR ir lá e chamar o árbitro para rever o lance. Então o meu ponto é esse. A gente sabe que o VAR checou o lance e respeitou a decisão do árbitro. Mais uma vez, eu não marcaria o pênalti. Acho que o contato que teve não foi um contato para, de fato, derrubar, né? De fato, para ser marcada a penalidade máxima. Outro ponto bem importante, né? Que inclusive tem a ver aí com a expulsão do Canu. De verdade, gente, o que está acontecendo com o Vitor Hugo, cara? Porque quando ele veio, eu criei uma certa expectativa por ser um zagueiro canhoto, que foi campeão brasileiro com o Palmeiras em 2016, foi um cara que tem uma certa história no futebol, jogou na Fiorentina, lá na Itália, estava no futebol da Turquia, e eu falei, cara, o Vitor Hugo é bom zagueiro, mano, é um zagueiro de muita imposição física, que de certa forma tem uma certa qualidade no passe para sair jogando, mas cara, a gente já tá em outubro praticamente, velho, e o Vitor Hugo ainda não correspondeu, gente. Eu entendo perfeitamente que ele passou por um momento complicado na vida dele, né? Teve a perda da mãe em abril desse ano, e imagino que possa ter afetado, possa não, né? Imagino que tenha afetado o psicológico do jogador, entendo perfeitamente. Agora, o ponto que eu queria questionar é assim, se ele tá com o psicológico abalado, por que raios os treinadores, Renato Paiva e agora o Rogério, ainda colocam ele para atuar? Porque assim, gente, a melhor decisão seria preservar o atleta se ele não estiver 100% psicológico para conseguir atuar no nível competitivo alto do futebol brasileiro, né? Então é uma situação bem complicada que eu queria questionar, né? Se ele não estiver bem psicologicamente, por que ele ainda é escalado para atuar como titular? Porque ele é um zagueiro canhoto? O Raul Gustavo também é um zagueiro canhoto, que começou bem a temporada, teve uma lesão, ficou fora, retornou recentemente. Por que ele não recebeu mais oportunidades? Será que ele tá tão pior assim? Será que ele tá tão mal assim? O Gabriel Xavier hoje entrou no lugar do Canu, que foi expulso, e fez uma boa partida, cara. E é um zagueiro que os torcedores do Bahia pedem bastante. Ah, mas ele é destro. Beleza, gente. Mas o Canu, inclusive no Botafogo, em alguns momentos já jogou pelo lado esquerdo. O Gabriel pode fazer o lado esquerdo, sim. Né? Então, dá para encontrar alternativas. O que não pode, cara, é o Vitor Hugo vir comprometendo como ele vem há um certo tempo, cara. No jogo de hoje ele fez uma partida muito ruim, gente. No primeiro tempo ele deu aquele passe equivocado, ruim, pro Rezende de costas. O passe nem foi diretamente no Rezende, né? Ele errou o passe, o Pulgar deu o bote, gerou o contra-ataque pro Flamengo e o Canu conseguiu salvar
o Bahia de ter tomado o gol, né? E teve um lance já com 3, nem 5 minutos da segunda etapa, ele deu aquela pichotada que obrigou o Canu a fazer a falta e foi expulso, né? Era o último homem, enfim, era o Gerson, ia pra dentro do gol e acabou sendo expulso. Então, assim, e não foi só nessa partida, né? Já tem algumas partidas que o Vitor Hugo vem comprometendo, não só em erros defensivos de fato, mas com alguns erros de passe que de fora, tá? De fora, me parecem ser erros de concentração, erros psicológicos. Não vou afirmar nada, mas é o que eu estou dizendo de fora, né? Então, eu não sei, se ele tiver de fato com esse problema psicológico, enfim, por N motivos que tiver acontecendo, por que raios o Rogério ainda o escala, como o Renato Paiva o escalava? Bom, enfim, era isso que eu queria questionar. Sobre o jogo, eu acho que o Bahia teve uma postura boa, cara. Na primeira etapa conseguiu contra-atacar, conseguiu agredir, conseguiu finalizar. Nos principais momentos do Flamengo foram de erros individuais, a gente já citou do Vitor Hugo, tiveram outros, o Gilberto também errou, o próprio Iago Felipe teve um erro, ou enfim, as principais construções do Flamengo foram de fato erros individuais do Bahia. E o Bahia conseguiu contra-atacar, conseguiu agredir, finalizar com o Ademir de um lado, com o Ratão do outro. É óbvio, isso é chover no molhado, que a equipe sente muito a falta do Cauli, né? Não à toa. O melhor jogador da equipe, um dos melhores atletas do Campeonato Brasileiro, que está fazendo um excelente campeonato, era óbvio que ia sentir, e bom, vou ficar batendo nessa tecla, até porque o Bahia não tem um substituto por característica e também por qualidade para fazer a função à altura, né? O Tassiano, que é um volante, tá jogando de meia, e não tem o mesmo cacuete, né? Um atleta bem diferente de característica e também de qualidade. O time contou com a volta do Rezende, né, que não pôde atuar contra o Santos. Eu acho que o Rezende, cara, é uma peça muito importante nessa equipe do Bahia. Além da questão da altura, né, que o Rogério já citou, que ganha não só na bola aérea ofensiva, mas também na bola aérea defensiva, eu acho que é um cara que dá um equilíbrio bastante para a equipe. E não à toa, é um zagueiro polivalente, é um volante bem polivalente, né? Canhoto, que inclusive com o Paiva já jogou de zagueiro. Não sei se seria uma boa alternativa colocar o Rezende para jogar na função do Vitor Hugo. Talvez, poderia ser testado. É claro que o Rezende jogou como zagueiro num sistema com 3, né? Com linha de 5. Então seria legal a gente poder perceber o Rezende atuando com linha de 4, né? Atuando com uma dupla de zagueiro. Mas é um cara bem importante, a gente viu como ele de fato não só na questão defensiva, mas também para iniciar as jogadas com a bola nos pés. Acho que o Gilberto não me convenceu, eu acho que ele acabou comprometendo um pouquinho pelo lado direito, mas é um lateral que eu gosto bastante, mas que vem devendo. Contra o Santos ele também teve alguns erros que me incomodaram. O Canu salvou o Bahia algumas vezes, né? Já citei 2. É um zagueiro que eu sempre questionei, que eu sempre critiquei desde a época do Botafogo, mas a gente está vendo que ele está destoando, né? Em comparação, principalmente com o Vitor Hugo. Hoje ele é titular, não à toa, capitão dos capitães da equipe. Enfim, Marcos Felipe fez o seu jogo, né? Quando a bola chegou, ele conseguiu, de certa forma, fazer defesa, conseguiu corresponder. O Camilo Cândido fez o jogo ok. Teve as mexidas do Rogério. Eu acho que as mexidas do Rogério foram muito boas, tá, gente? E eu vou explicar, claro. Além da entrada do Gabriel Xavier no lugar do Canu, ele tirou o Everaldo, era óbvio, né? O Everaldo que não vem fazendo uma boa temporada pelo Bahia. Um outro atleta também que está devendo bastante há um certo tempo. Não sei se seria o ideal colocar o Rafael Ratão como 9, como centroavante, e abrir Biel de um lado, Ademir do outro. Poderia ser uma alternativa para o Rogério pensar. Ele já falou, inclusive, isso, que poderia acontecer em alguns momentos. Acho que vale ser testado também. Então o Gabriel Xavier entrou no lugar do Everaldo para fazer a função do Canu, que foi expulso. Depois aí entrou o Biel como um 9, né? No lugar... eu não sei, acho que ele tirou o Ratão, eu não vou lembrar de cabeça quem que saiu de fato para entrar o Biel. Mas ele primeiro entrou como 9 para explorar os contra-ataques. A gente sabe que é um cara que tem velocidade, enfim, entrou o Juba junto com ele, inclusive teve um passe do Biel pro Juba, acabou caindo na perna direita, e o Juba acabou finalizando nas mãos do goleiro Rossi. O Juba entrando na sua posição, aberto pelo lado esquerdo, não do lado direito, como entrou contra o Santos. A gente já falou aqui, o Juba pelo lado direito não rende, até porque ele é um lateral esquerdo de origem,
e ele iniciou como meia aberto pela esquerda, como ponta pela esquerda, e terminou o jogo como lateral esquerdo, a sua posição de origem. Teve a entrada também do Acevedo, né, para dar uma pegada maior na marcação, saiu o Iago Felipe, se eu não estou enganado, e entrou também o Jacaré, aí depois o Biel foi deslocado pelo lado esquerdo, o Juba como lateral e o Jacaré como 9, para entregar essa velocidade. Eu entendi essas decisões do Rogério para entregar principalmente o Jacaré por dentro, para ter essa transição, para ter esse contra-ataque, para de alguma forma tentar empatar a partida, e o Biel pelo lado esquerdo também com uma certa liberdade para em alguns momentos cair por dentro e fazer uma dupla de ataque aí, Biel e Jacaré, para tentar de fato incomodar, agredir, finalizar e em algum momento empatar o jogo. Teve algumas oportunidades, a gente já citou do Juba, o Jacaré também pegou uma ou outra bola, sofreu falta do Léo Pereira, enfim. Então acho que a estratégia, ela foi bem pensada, acabou não dando resultado. Mas é complicado, né, cara? Se você tá com a menos, num pênalti muito duvidoso, com muitos erros individuais, e isso acaba prejudicando. Fato é que o Bahia vai terminar a rodada na zona do rebaixamento, uma situação muito desconfortável, né? Não preciso falar isso aqui, mas vai ter que tentar na próxima rodada, de alguma forma, conseguir o resultado. É muito importante o Bahia novamente voltar a vencer. A derrota para o Santos em casa doeu muito, né? Pela forma como foi, pelo Santos ter conseguido achar 2 gols de bola parada já na segunda etapa. Outro ponto que eu bati na tecla na análise contra o Santos. O Bahia constantemente nas últimas partidas vem tomando gols no segundo tempo. Naquele vídeo eu falei que era questão psicológica. E eu vou continuar batendo nessa tecla. Na segunda etapa, a equipe desconcentra. Não à toa, a falha do Vitor Hugo foi de uma desconcentração, né? De alguma forma, ele não se mostrou estar focado 100% naquele lance para conseguir tomar uma melhor decisão. E o Bahia, há alguns jogos, há algumas partidas, vem sofrendo gols na segunda etapa. Então é um problema que o Rogério vai ter que tentar solucionar. É claro que não é um problema exclusivo dele, né? Ele está apenas 3 partidas no cargo, ainda com o Paiva já tinha o mesmo problema, mas como ele é o treinador nesse momento, ele vai ter que tentar encontrar soluções para o Bahia parar de sofrer gols e principalmente no segundo tempo, né? Porque a minha opinião, a minha análise é que a equipe acaba demonstrando de certa forma, ficando desconcentrado aí no momento fundamental da partida, que a gente sabe que o segundo tempo é um jogo mais de transição, mais de velocidade, menos estudado, enfim, tem que estar 100% ligado para acabar não tomando gols bobos, como tomou hoje no pênalti aí cometido pelo Gilberto, que mais uma vez não achei. Beleza, rapaziada? Concorda comigo? Dita aí a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.